Uma vida com propósitos. Dia 7. A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11, versículo 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, versículo 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência da sua natureza. O peso de sua importância. O brilho de seu esplendor. A demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na imensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza. É organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmos 19, versículo 1. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Gênesis 3, versículo 8, Êxodo 33, versículo 18 a 23, e em capítulo 40, versículo de 33 a 38, e em 1 Reis, capítulo 7, versículo 51, e em capítulo 8, versículos de 10 a 13, e em João 1, versículo 14, e em 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7, e em Efésios 2, versículo 21 e 22, foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Êxodo 24, versículo 17 e 40, versículo 34. E em Salmos 29, versículo 3. E em Isaías 6, versículo 3 e 4. E em 60, versículo 1. Em Lucas 2, versículo 9. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol, nem de lua,
para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, versículo 23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1, versículo 3. E 2 Coríntios 4, versículo 6. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. 1 Crônicas 16, versículo 24 e Salmos 29, versículo 1, Salmo 66, versículo 2 e Salmos 96, versículo 7 e 2 Coríntios 3, versículo 18. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar, uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4, versículo 11. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43, versículo 7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. João 17, versículo 4. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo.
nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glórias a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante desse livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo, disse C.S. Lewis. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Romanos 6, versículo 13. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3, versículo 14. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. Romanos 15, versículo 7. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honrar a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, versículo 34 e 35. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós,
tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3, versículo 18. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, versículo 11 e João 15, versículo 8. Damos glória a Deus, servindo os outros com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. E 2 Coríntios 8, versículo 19. Damos glória a Deus, falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios 4, versículo 15. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, versículo 27 e 28. Jesus preparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz:
Qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João 12, versículo 25. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. 2 Pedro 1, versículo 3. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12. E quanto a você? Vai aceitar a oferta de Deus? Deus lhe dará tudo que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. João 3, versículo 36. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido-o a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Continue. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Dia 7. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele
seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. Pergunta para meditar. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. O Senhor vai plantar esse povo e eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Isaías 61, versículo 3.